clássico entre Cruzeiro e Atlético foi marcado novamente por briga entre as torcidas. 3 pessoas ficaram feridas e 86 foram detidas na Grande BH. Uma pessoa que passava pela Avenida Cristiano Machado, na altura do bairro Cachoeirinha, região nordeste de Belo Horizonte, registrou o momento que torcedores do Cruzeiro agrediam um torcedor atleticano. Minutos depois, outros membros de uma torcida organizada do Atlético tentam resgatar o rapaz ferido. Por causa desse confronto, 23 torcedores atleticanos foram detidos. Foi preciso usar um ônibus para levar o grupo para a delegacia. Os torcedores do Atlético transpuseram o gradil aqui do corredor, aí teve essa briga lá entre as duas torcidas. Esse torcedor do Atlético, né, ficou muito machucado, né, o estado dele inicialmente, que não foi passado, é grave. O torcedor machucado foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento do bairro 1º de Maio. Um outro rapaz que também ficou ferido no confronto deu entrada aqui. As vítimas foram identificadas como Ed Carlos Moreira da Silva, de 25 anos, e Pedro Ventura Ricóis Silva, de 22 anos. Os dois receberam alta no fim da tarde desse domingo. A polícia conseguiu identificar os 2 torcedores cruzeirenses que agrediram os torcedores atleticanos que ficaram feridos. Horas depois, os suspeitos foram localizados no bairro Goiânia, na região nordeste da capital. Os agressores são Gustavo Henrique de Almeida, de 22 anos, que tem passagem pela polícia por briga entre torcidas, e Everton Menezes da Silva, de 24 anos. Eram aproximadamente 30 torcedores do Cruzeiro. 2 destes, né, foram identificados, né, e presos, reconhecidos, né, pelas imagens, né, do nosso olho vivo. Será conduzido, preso, pelo crime de tentativa de homicídio. Em Betim, na região metropolitana da capital, a polícia também registrou confrontos entre torcedores. 35 cruzeirenses e 15 atleticanos foram levados para a delegacia. A briga entre eles deixou o Arley Jackson Rosa, de 29 anos, ferido na cabeça. O garçom é torcedor do Cruzeiro. A vítima foi encaminhada para o Hospital Regional da cidade, onde permanece internado. A princípio, ferimentos na cabeça, né, e na boca também, parece que quebrou alguns dentes. A briga generalizada foi na Avenida Bandeirantes, no centro de Betim. No local era possível ver pedras, pedaços de madeira e rojões usados durante o confronto. Um morador da região, que tem medo de mostrar o rosto, conta que a cada clássico a cena se repete. A torcida sai de todos os bairros, param todos aqui e sempre marcam ponto aqui nessa praça, infelizmente. E a gente tem uma sensação de insegurança muito grande, porque aí acontece pedrada, paulada, igual hoje, estava uma pancadaria louca. A polícia desconhece que as brigas entre as torcidas estavam marcadas para esse final de semana. Porém, pelas redes sociais, um rapaz deixa bem claro o objetivo de causar tumulto no dia do clássico entre Cruzeiro e Atlético. Em um dos posts, o torcedor diz: amanhã é guerra. Se o Galo vai ganhar, não importa. Eu quero ver o circo pegar fogo. Quero ver invasão. Briga de torcidas. Isso é clássico. Tem mais frases de incentivo à violência. Amanhã é dia onde a paz não existe. A única paz que ele vai ter é a paz que tem depois da morte. Porque amanhã é dia de matar. Pelo que a gente levantou até agora, não tinha nada previamente marcado. Foi o encontro das torcidas e o confronto foi puramente por rivalidade. Segundo o Hospital Público Regional de Betim, o torcedor que sofreu traumatismo craniano ao ser agredido está em observação. Falando do que realmente interessa sobre futebol, com emoção de sobra na reta final da partida e estádio lotado, Cruzeiro e Atlético ficaram no empate em mais um clássico no Mineirão. De um lado, o Cruzeiro com mudanças, tentando evitar cada vez mais a zona de rebaixamento. Do outro, o Atlético, que conta com o retorno do lateral Douglas Santos e busca a vitória para não deixar o Corinthians abrir distância. A primeira chance foi do Atlético. Prato aproveitou bobeada da zaga do Cruzeiro e bateu firme para a defesa de Fábio. E por falar em bobeada, Gemerson vacilou na frente de William, que deixou Alisson em boa condição para abrir o placar, mas a bola foi para fora. Aos 29 minutos, Marcos Rocha fez o cruzamento e Prato perdeu grande chance. Oportunidade que o William não perdeu aos 37 minutos. Tá certo que contou com uma ajudinha de Victor. Cruzeiro 1-0. Quando tiver essas oportunidades, a gente se jogar ali, tentar ir
O Alisson também acreditou na jogada, eu também acreditei e fui feliz em fazer o gol. Mas na volta do intervalo, Mena, que tinha amarelo, fez falta dura em Giovanni Augusto. Recebeu o segundo cartão e foi expulso. Com um jogador a mais, o Atlético insistia nas bolas alçadas na área. Até que Leandro Donizete resolveu arriscar de longe, exigindo boa defesa de Fábio. Do outro lado, Alisson também exigiu grande intervenção de Victor. Mas quem mais insistia era o Atlético, até pela superioridade numérica. E o gol veio aos 43 minutos do segundo tempo. Dátolo cobrou o escanteio e Carlos marcou de cabeça. O professor pede para quem entrar, dar ritmo no jogo, não deixar o ritmo cair. E hoje não foi diferente, graças a Deus, ainda contra o Cruzeiro aí eu gosto de marcar e hoje não foi diferente. E quando parecia não haver tempo para mais nada, o William foi puxado por Gemerson. Leandro Pedro Voaden marcou pênalti. Fabrício ainda deu o último conselho ao Bigode, mas não adiantou. Victor fez a defesa. Acho que foi um grande jogo que demonstra a grandeza que é esse clássico Atlético e Cruzeiro. Na luta contra o rebaixamento, cada ponto conta muito, mas o Cruzeiro acabou lamentando não ter vencido o rival. Já o Atlético... Fica o alento pela defesa do pênalti no fim do jogo e também o empate no segundo tempo. Mas a distância para o líder Corinthians aumenta para 5 pontos. Foi um misto, né? Um mix de sentimento. Hora a gente estava feliz, hora que queria morrer, hora que queria matar um, hora que queria... todo mundo estava assim no campo, porque foi um espetáculo legal. Eu senti no semblante deles aquele olhar de frustração, porque deixamos escapar o resultado no final, mesmo não tendo vencido. O que nós vimos dentro do campo é um saldo positivo para o Cruzeiro daqui para frente. Para comentar o clássico, já está aqui Everton Guimarães. Boa noite, Everton. Boa noite, Monique. Conta pra gente, o resultado foi justo? Olha, Monique, o torcedor atleticano que está ligado no jornal agora vai ficar chateado comigo, como muitos ficaram hoje ao longo da tarde, após o término dos donos da bola. Mas para mim não foi justo, não. Não foi justo, não. Não, claro que não. A partir do momento que o Vitor sai como o melhor em campo, o Cruzeiro cria as melhores chances de gols. Então, o Cruzeiro marcou melhor, tanto que dificultou as ações do Atlético. Sendo assim, o Cruzeiro foi melhor. Então, além dos problemas de arbitragem, o Cruzeiro criou mais chances, marcou melhor e, por isso, mereceu vencer o jogo. Agora, quem perdeu mais com esse empate? O Atlético perdeu mais, porque o Atlético foca no título, né? O Cruzeiro tem, além de sair dessa zona desconfortável, a possibilidade de... Enfim, o Cruzeiro, na verdade, quer sair dessa zona desconfortável. E o Atlético fácil tem um clássico. Eu não vejo tanta dificuldade, Monique, pelo seguinte. Não dá para desprezar o risco, mas é muito importante olhar para dentro do Cruzeiro, para dentro de campo e ver que o time melhorou. O Mano chegou e realmente consertou o time. O posicionamento, a postura, a determinação, a vontade, recuperou o futebol do bom William. Então, eu acho que não é nada para se desesperar. Vai fazer a pontuação necessária, vai escapar e já começar um planejamento para o próximo ano. E a arbitragem, hein? A arbitragem do Voaden, né? A gente viu os lances aí, eu a princípio achei que não fosse pênalti, no lance que ele efetivamente marcou o pênalti, mas depois vi e mudei de opinião. Para mim o pênalti já aconteceu. Nesse lance aí também, para mim, pênalti. Não é? O Léo Silva... sabia dos riscos, ergueu o braço, para mim pênalti, ele não deu, entendendo que foi bola na mão, e depois no segundo tempo, o pênalti, enfim, que ele assinalou, e para mim também houve pênalti, mas aí o Vitor pegou e o jogo terminou empatado. Agora o Atlético tem o Santos e o Cruzeiro tem o Vasco. Difíceis partidas? O Santos sim, o Santos na Vila é muito complicado, não é? O Santos, apesar de ter perdido no final de semana, um time cascudo, difícil, e na Vila Belmiro ainda mais. Agora, o Cruzeiro recebe o Vasco, né? Não dá para acreditar em outra coisa, senão uma vitória. É mesmo? Vou te cobrar, hein? Pode cobrar na quinta. Então tá bom, obrigada, viu? Tchau, aqui. Boa noite. Nesse fim de semana, uma campanha alertou sobre os riscos do câncer de intestino. Quem visitou o Intestinão teve a oportunidade de ver de perto como o câncer se desenvolve no órgão. A visita educativa teve duração de 8 minutos e é bem explicativa. Quando não são retirados, eles podem crescer e transformar em câncer. É super saudável a gente colher tudo que é bom pra gente, ainda mais a respeito à saúde, né? A cada visitação, o público foi informado sobre os riscos e cuidados de como evitar o câncer no intestino. Foi muito gratificante conhecer o nosso intestino, aprendi bastante e é muito importante a prevenção
porque a saúde não se brinca. A campanha de conscientização é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Coloproctologia que vê os números de homens e mulheres afetados pelo câncer coloretal aumentando a cada ano. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, só no ano passado, pelo menos 32 mil pessoas foram diagnosticadas com câncer no intestino. A doença é a terceira causa-morte entre os homens e a segunda entre as mulheres. A previsão do INCA é que em 2015 aumente o número de homens e mulheres acima dos 50 anos de idade com a doença. As pessoas têm medo de fazer exame, têm medo de fazer o diagnóstico. Quando você faz o diagnóstico precocemente, você tem 90% de chance de ficar curado do câncer de colo. Para os especialistas, a prevenção ainda é o melhor remédio para evitar o câncer. As pessoas que fazem uma ingestão de gorduras, de muita carne vermelha, muito churrasco, excesso de bebida alcoólica, sedentarismo, obesidade, fumo, isso são fatores que aumentam a incidência de câncer do intestino. Então, para evitar, é só inverter isso, ter uma vida mais saudável. A seguir, caminhão invade companhia da Polícia Militar em BH e ainda novidade no Detran com a redução do tempo para recuperar veículos apreendidos. É daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas, agora são 7h11. Eu volto já já. Jornal Band Minas.